Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está aí online. Só vou pedir para, por favor, jogar no grupo o link, porque quem está chegando ou quem não conseguiu vir, consegue acompanhar aí de casa. Então, estamos online? Não? Não? Bom, antes disso, enquanto vocês estão pegando, vou dando os recados então. Sábado agora não teremos trabalho, por conta até do feriado, então o próximo trabalho ficou para o dia 6 de abril, que será toque de esquerda. Mesmo horário, às 18h30. Tá? Então, às 18h30, no próximo dia 6 de abril, sábado, toque de esquerda. Tá? Como já puderam ver aí no título, a diferença entre Umbanda e Candomblé, então eu quero trazer um pouco essa diferença que existe, porque é muito comum as pessoas hoje, quando entram em um terreiro, entram em uma roça, vê elementos da Umbanda, vê elementos muitas vezes do Candomblé, fica se perguntando, fica justamente, nossa, mas é Umbanda ou Candomblé? Ou é os dois, o famoso Umbandomblé, ou o que é? Não só em relação à casa, mas há essa conversa que existe entre ambos. Porque, afinal de contas, nós estamos numa região sudeste, onde a Umbanda é muito forte, nasceu aqui praticamente de forma mais bonitinha no Rio de Janeiro, mas sempre existiu. Então, tem já outras lives explicando até sobre isso, o surgimento tal da Umbanda. Mas é comum hoje vermos, principalmente em terreiros, em centros espíritas, até de kardecismo, muitas vezes, de uma vertente um pouco mais espiritualista ou espírita, também com matriz africana, também com elementos da Umbanda, raramente do Candomblé. Mas a Umbanda, ela dança entre os dois lados. Então a gente vê aquela Umbanda que tem elementos do Candomblé, que traz mais a matriz africana, então você vê os atabaques, você vê tudo aquilo que o Candomblé trouxe da África muitas vezes, ou até mesmo com o próprio em solo brasileiro, através tanto da Bahia, de Salvador, do Recôncavo Baiano, como também da região do Maranhão, que é muito grande, onde grandes famílias e princesas também do reino, principalmente do Daomé, foram. Então tem esses elementos e é legal ter um pouco essa divergência, há um pouco essa divergência e as pessoas acabam ficando um pouco perdidas. Até onde é um, até onde é o outro, como que os dois trabalham, como que funciona. Porque não é comum muitas vezes, claro, em alguns terreiros, mas principalmente de nação de Queto, de Jeje, é difícil você ver o catiço, não é tão comum quanto no Angola, que é mais comum você chegar num terreiro de Angola e você vê o caboclo, tanto faz se ele é de pena ou se ele é de couro, de laço, né, como diz, ou às vezes um baiano, mas há aqueles catiços, há aqueles ancestrais que seriam vulgarmente conhecidos como catiço, mas são entidades, são guias, vamos dizer assim. Então eu acho que a nossa conversa de hoje é tentar trazer essa diferença e enaltecer, ressaltar algumas coisas, principalmente, claro, como a nossa vertente é o Candomblé, trazer algumas coisas do elemento do próprio Candomblé, como que é essa liturgia do Candomblé, como que o Candomblé ele vem através tanto da sua liturgia, como através dos seus oriquis, adurás, badurás, através dos seus provérbios, através das ervas, através da adivinhação, do jogo, que é o jogo de búzios, que é o oráculo. Ou seja, como que o Candomblé trabalha é diferente de que muitas vezes a Umbanda não tem todos esses elementos, tem uma outra vertente, por ser uma religião diferente, não ser uma continuidade ou uma parte fragmentada. Claro, existe um sincretismo, existe uma certa adaptação, mas ao mesmo tempo também existe muito uma certa necessidade de aceitação. Então a Umbanda ela surgiu muito com essa necessidade de ser aceita, de tirar tudo aquilo que era preto, que era africano e tentar deixar a Umbanda mais bonitinha, a Umbanda mais, sabe? Exato, exato. Então hoje... E assim, o trágico é que a gente vê hoje Candomblé entrando nesse esquema, né? Hoje a gente vê Candomblé vegano, sabe? A gente vê umas coisas que é surreal. No meu entendimento, sabe? É completamente surreal, não tem como. A gente tá falando de uma religião tribal, onde há elementos. Então, o sacrifício, o ato de você sacrificar um animal, existe um ritual por trás, existe uma ritualística e uma necessidade. Assim, agora, você vir e falar que está errado e eu vou fazer, pô, então você está condenando praticamente 8, 10 mil anos de história, dizendo que todos que vieram antes de você estavam errados e você somente está vendo o que ninguém viu.
acho que já se torna uma arrogância, acho que já vira até um certo orgulho, uma soberba em você querer arrumar uma coisa que não tem necessidade de ser arrumada. Ser melhorado é uma coisa. Você, claro, usar hoje elementos que hoje a modernidade traz, tudo bem, porque o candomblé, afinal de contas, ele é vivo. Ele tem essa necessidade de adaptação, ele tem essa necessidade de acréscimo, de acrescentar, de adaptar. É normal, mas não necessariamente ele tem de aceitar coisas que vão contra seus dogmas, não digo dogmas, que é uma palavra um pouco mais pesada, que remete ao catolicismo, mas aos seus preceitos, desmerecendo tudo aquilo que é sagrado, aquilo que sempre funcionou, aquilo que sempre deu certo. Claro, você vai se adaptando. Se hoje eu não tenho um rio, uma fonte para pegar água, tudo bem, eu pego uma água da chuva para fazer um banho. Ou seja, porque eu não tenho na minha terra, no meu terreno, por estar numa cidade, não no meio do mato. Ou seja, mas são coisas que dá para se adaptar, são coisas que dá para fazer. Mas diferente, você não precisa, por conta disso, tirar esses elementos. Bom, uma das coisas principais para ter esse entendimento é entender a relação que cada religião especificamente tem com essa matriz africana. Acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga entender. Você nunca vai ver um orixá dentro de uma umbanda. Isso não existe. A umbanda eles conhecem como os falangeiros. Ou seja, é diferente. No candomblé há essa manifestação do próprio orixá. Isso não faz do candomblé melhor, superior, mais forte. Não, são apenas conceitos e formas de lidar com o sagrado de outra forma. Por o candomblé fazer parte e vir de uma ancestralidade, embora ele é brasileiro, mas trazer toda uma matriz africana, então o culto à natureza, o culto à divindade, às forças da natureza, é o elemento principal. Então eles vão buscar na raiz aquele elemento. Enquanto a Umbanda não tem, ele tem o conhecimento sobre as divindades, sobre a natureza, mas não diretamente de forma mais pura como o candomblé. Por isso que muitas vezes está ligado à ancestralidade, que é um caboclo, que é o boiadeiro, que é o baiano, que é aqueles falangeiros que vão criando. A sereia, que são os encantados, que vêm do norte do país. Mas isso não faz. O que é curioso, porque assim, eu vejo muita soberba do povo já do candomblé, de que, não, porque a gente tem contato direto com o orixá, então somos superiores à Umbanda. Tal. Não existe. É a mesma coisa falar que, sei lá, o budismo é superior ao catolicismo, ou o catolicismo é superior ao hinduísmo. Sabe? Como que você vai comparar uma coisa com outra? Por mais que sejam religiões similares, vamos dizer, irmãs, não tem como você fazer essa comparação. É uma comparação extremamente esdrúxula, não tem como. E eu vejo as pessoas com essa soberba muito grande desmerecendo, como também vejo do outro lado. Pessoas da Umbanda que exaltam, quando alguém é do candomblé, coloca lá em cima, como se fosse, sabe, não, aquela coisa porque é mais forte, que não tem sentido, sabe? São coisas completamente distintas. Depende da necessidade, depende da forma de culto e como você se identifica. Se você se identifica no candomblé, ok. Se você se identifica na Umbanda, é lá que a tua identidade ela se expressa. É ali que você consegue ter esse contato com o sagrado, entrar em contato com o orixá. Que bacana, que legal. Você encontrou a sua forma. Isso não faz de um melhor ou pior. Então, se for isso, é o quê? É uma escala. A gente vai colocar numa escala. Onde entra, então, o espiritismo? Onde entra o espiritualismo? Onde entra a fraternidade branca universal? Onde entra a Rosa Cruz? Ou seja, onde entra o resto, então? Ou seja, é uma escala, é uma competição? Não é uma competição. Não existe esse trabalho de competir quem é mais ou quem é menos. Todas se trabalham e todas se entendem da mesma forma. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho legal, a gente tirar essa ideia de que há uma hierarquia dentro dessas religiões. Não há essa hierarquia, são coisas diferentes, são coisas distintas. Às vezes uma possui um conhecimento maior porque é muito mais antiga, porque é uma coisa que já traz culturas de outros países. Então, ou seja, é uma coisa que envolve muito mais um conceito histórico, envolve um conceito, porque assim, o candomblé nesse caso ele se torna muito mais rico, porque o candomblé ele tem toda uma estrutura que não tem a Umbanda. Então ele tem uma estrutura de alimento, que é o AG1 que vem, então todo um alimento que carrega, ele tem de toques, de ritmos, de danças, de histórias, então, ou seja, então ele consegue ter uma riqueza maior, mas justamente por ele ter muito mais elementos, por ser muito mais antigo. E estamos falando de uma religião que há relatos e cultos a orixá desde 10 mil anos atrás. A Umbanda é uma coisa muito mais recente, começou, em 1580 mais ou menos, com os calunduns, com
que existia. Ou seja, não tem como. A gente está falando de uma religião de 10 mil anos. Claro, ela vai ter uma estrutura que ela vai fornecer muito mais conhecimento. Justamente pelo fato de ser mais antiga, de ser união entre vários povos. O candomblé a gente pode dizer que é uma religião de nações. Então a gente está falando de Jeje, de Efon, de Queto, de Angola, do Banto, que é Angola, algumas denominações que pega, assim como do Jeje, Jeje Marri, Jeje Savalu, ou seja, outras denominações dependendo da região que pega. Então olha quanto é rico, quantas culturas entraram para dentro de uma única religião, tentando justamente criar algo um pouco mais sólido, um pouco mais robusto, para que as pessoas pudessem se entender e justamente saudar, homenagear aquela divindade e se aproximar. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos tirar essa ideia, vamos desmistificar essa noção de mais forte, mais fraco, mais poderoso. Isso não existe, isso é completamente insignificante. Segundo, o candomblé ele tem a sua base toda, tanto dentro da liturgia, que é uma coisa fundamental, que são os ritos, através dos seus rituais, sejam eles os infinitos que existem, porque por mais que você conhece, sabe, sempre você conhece um ritual novo também que você não conhece, isso tanto dentro de um quarto de santo, quando você está fazendo um iaô, quanto nas festividades, que as festividades públicas são apenas uma pequena amostra de tudo aquilo que já foi realizado em festividades fechadas apenas com o ebé, ou seja, com apenas a família de santo, que são os rituais, as oferendas, as rezas, os ritos, tudo. Então, a primeira parte do candomblé está toda nessa liturgia que se constrói e que vai, a partir daí, criar uma série de elementos para que você possa tanto trazer o axé daquele orixá para a tua vida, como você pode manifestar aquilo. Por isso que eu sempre falo, o orixá ele nunca é de fora para dentro, o orixá é de dentro para fora. É de dentro que você traz essa vibração, que você consegue trazer essa manifestação divina para que você possa manifestar e que você possa justamente expor essa centelha divina que existe dentro. Assim como existe essa liturgia, existe também toda a parte vocal do candomblé, que é muito grande, que está os seus oriquis, que são as suas cantigas, são os adurás, que são as suas rezas, os badurás, ou os badurás, que o G não fala, né? Então os badurás, que são as súplicas que você faz aos orixás, são os provérbios, então os provérbios são muito importantes, porque muitos provérbios estão ali, os ensinamentos, os itãs, que são as histórias dos orixás, as histórias dos odus, ou seja, todo aquele conhecimento que foi falado, que foi transmitido de forma oral. Então é uma forma também de você conhecer e saber através, porque tem um velho ditado que eu sempre dito, né, que eu sempre falo, que os mitos justificam os ritos. Esse é um ditado dos mais antigos, os mitos justificam os ritos. E é verdade, porque quando você conhece um mito, você entende todo aquele rito que você faz e vice-versa. E quando você tem um conhecimento de um mito e você chega a conhecer o rito e vice-versa, você entende o quanto eles se conversam entre si. Há uma certa... não digo só uma similaridade, mas há uma relação muito próxima entre um e outro. Então é importante perceber o quanto toda essa relação ela é fundamental. Por outro lado, existe as ervas. É fundamental, o eué, ou seja, que você vai utilizar, então existe um rito para cada erva, uma forma, onde o seu patrono é o sanha, aí tem o agué, e aí vai toda a sua família, Aroni, aí vai, que é gigante a família, mas a forma de culto. Então, você saber lidar com as ervas, você trabalhar justamente com essas ervas, para que você possa encantar aquele elemento também é importante. Além disso, existem também o sacrifício, a parte muitas vezes de você sacrificar o animal, que é uma parte que está lá na liturgia. Então existe um porquê disso, embora a erva ela tenha uma função muito similar a isso, porque não deixa de ser um sangue, ou seja, o eué e jé, o sangue da erva, que tem esse lado, e ao mesmo tempo há o oráculo, que é a forma de você se comunicar. Ou seja, você não tem a comunicação através do candomblé, ela é através de um oráculo. Ela é através de um jogo de búzios. Onde a partir daquele jogo que eu sempre falo, não é um jogo de adivinhação. É um jogo, ele não é adivinho, ele é divino. O objetivo ali não é adivinhar futuro, querer descobrir coisas. Não tem essa finalidade. O objetivo é tentar entender
o que é divino na tua vida que você não está trabalhando, quais são os elementos que estão faltando na sua vida, quais são os desequilíbrios que você trouxe, seja ele emocional, seja ele espiritual, profissional, físico, mental, afetivo, que acabou prejudicando e acabou afetando a tua relação ou com você mesmo ou com as pessoas. Então é uma forma de você entender e saber lidar não só com a tua realidade, com a tua vida, mas entender a realidade em que você está inserido e com a vida das pessoas que estão então à sua volta, que há uma inter-relação entre vocês e elas. Então isso também é importante. Então essa é uma das formas de você lidar. Então olha como a riqueza do candomblé ele acaba sendo grande, porque quando você não tem todo esse conhecimento, que vou dar um exemplo básico, você vai fazer um simples ritual, por exemplo, se você vai fazer um ritual de buri, todos esses elementos eles vão fazer parte desse ritual. Por isso que ele é um conjunto que se conversam entre si. Se eu não sei a reza, o oriki, o adurá, o badurá para fazer, o buri não sai. Se eu não conheço a ritualística e quais são os segredos, o buri não sai. Se eu não sei as ervas que eu vou preparar para fazer o banho, para colocar embaixo da esteira, o sacudimento que eu vou dar na pessoa, com ervas junto, tal, não tem como. Se eu não aqueles provérbios que eu vou dar o ensinamento. Qual o sentido do buri? O porquê está se fazendo o buri? O que tem a ver o buri? Se eu não conheço o Itã, de onde vem? Que é Iemanjá e Aori, que é o Xalá de Alá, que vem... Ou seja, olha como é o conjunto. Se eu não tenho a liturgia do sacrifício, como que eu vou naquele momento sacrificar um animal? Se eu não tenho o conhecimento das comidas, o adimu que eu vou preparar para uma mesa de buri, como que eu vou dar aquele buri? Então, olha como, às vezes, é importante entender que todos esses elementos, eles precisam... eu gosto só de tal coisa. Tudo bem, você não vai conseguir fazer o ritual. Porque o ritual ele só é completo quando há o conhecimento de todos esses lados. Quando há o conhecimento de tudo isso. Porque senão você não vai conseguir. Se você não tem... mas eu tenho tudo isso, mas não tenho o jogo. Tá, como você vai saber qual que é o buri adequado? Qual que é o ebó que você vai tirar para aquela pessoa? Existe mais de, 5 mil, quantos tipos infinitos de ebó para tirar? Qual que é o ebó cabível para aquele caso? Às vezes uma coisa diferente naquele buri que a entidade vai pedir, o famoso fuxicozinho, vai pedir um prato diferente, o Iemanjá vai pedir uma coisa assim assado, o Xalá pede alguma outra coisa. Então, você precisa saber, você precisa ter esse canal de comunicação com o Orixá, que aquele Ori precisa. Às vezes, naquele momento, aquele Ori vai precisar de folhas de colônia em volta da cabeça, porque a pessoa está muito, é um Herô, conhecida como Eué Totó, por exemplo, que é o que traz a calma. Então, naquele momento, vai pedir aquilo, vai pedir um dundum, que é a folha da costa, para poder também apaziguar aquele Ori, porque está, muitas vezes, muito estimulado, num transe muito grande. Mas quem vai determinar isso? O jogo. Porque ao você conversar, no caso de você for jogar antes de um buri, você vai jogar em cima daquele Ori, para saber o que aquele Ori precisa. Às vezes aquele Ori ele vai pedir, às vezes, uma coisa simples. Ele vai pedir um obi e vai pedir um orobô. Mas a pessoa não é de Xangô, tudo bem, mas pedir um orobô também, porque o orobô é um alimento quente. Assim como o buri é frio, o orobô é quente. Tudo bem, se a pessoa é de Obaluaê, de Omolu, eu não vou dar, porque é quizila. Então também precisa entender que há essa quizila daquilo. Se a pessoa é de Yansan, eu não vou colocar um sebo de carneiro, vou colocar uma banha de ori, colocar uma manteiga de karité, vou colocar outro elemento para poder fazer. Não vou com a banha justamente com o sebo de carneiro, que é uma quizila de Yansan, que é o comum a se usar dentro de quarto de santo, independente de quem é a pessoa. Então são pequenas coisas, que faz uma diferença muito grande. E aí você faz tudo perfeito, você faz a mesa em ordem, você faz tudo em ordem, aí você não come bola, por exemplo, dessa banha, e passa a banha de carneiro na pessoa para abrir as curas. A pessoa é de Yansan, no outro dia você olha lá, a pessoa está toda empipocada, como se tivesse quisilado e o axé não entrou. Ou seja, está tudo em ordem, os animais, está tudo, mas por causa de uma banhazinha, de um óleozinho, você acabou quisilando totalmente um buri. Por conta de uma coisa completamente, que aparentemente é pequena, mas não é. Então, por isso que é importante ter todo esse conhecimento. Saber justamente de todos os elementos que são necessários. Porque às vezes um único elemento em que você colocar, uma erva que você colocar errado, naquela embaixo da esteira que você põe, você prejudica aquela pessoa que está ali. Porque o Iaô ou o Abian que está naquela esteira, ele está compartilhando com tudo que está ali. Ele está se alimentando de tudo que está ali. Por isso que não pode ter sujeira, não pode ter uma barata, não pode ter um bicho, porque é como se ele estivesse alimentando e como se ele também estivesse
repartindo com aquela sujeira. E ele não pode, ninguém vai deixar um recém-nascido no meio de uma sujeira, de uma coisa imunda. Há um cuidado, há um zelo, porque ele está aprendendo, ele está engatinhando. Ainda mais quem está fazendo um buri pela primeira vez, que ainda é um abian. Ou seja, você está começando a abrir o ori da pessoa para estar recebendo um pequeno axé. Aí você já vai deixar a pessoa vulnerável a isso, ou dividir com coisas ruins, ou com sujeira, ou com ambiente agitado, com gritaria, com confusões, com atrito. Olha o quanto isso é complicado, quanto é. Por isso que eu falo, às vezes são pequenas coisas, mas que não podem ser ignoradas. Porque uma única coisa faz uma diferença. Tem uma diferença. Vai ter momentos que você vai fazer um buri, por exemplo, e é comum, e naquele momento que você for fazer o buri, e de repente há uma necessidade de você colocar uma gota de dendê ali, que não é o comum, mas há uma necessidade. Se naquele momento o Shagyan é muito presente, para o Shagyan em alguns casos se pede, se vai, o dendê pouco, mas acaba indo, muito pouco, mas vai muitas vezes para dar uma esfriada, porque o Shagyan é muito quente, ele é muito guerreiro, então às vezes você põe o dendê para dar aquela segurada um pouco nele, vai pedir. Se você não entende que isso é normal, isso pode acontecer, você não vai colocar. E aí você vai deixar aquele orixá ainda extremamente estimulado, extremamente agitado. Então, são pequenas coisas, por isso que todo cuidado, sempre falo, é pouco. Porque naquele momento, aquela pessoa está colocando a cabeça dela na tua mão, ou seja, ori não significa apenas cabeça, ori também significa destino. Então a pessoa está colocando o destino dela na tua mão. Porque uma cagada que você faz, você acaba com a vida da pessoa. Você acaba com o destino dela futuro. Às vezes você tira ela de um bom caminho e coloca ela num caminho ruim. E você é o responsável por aquilo. E não acho que você não vai ser cobrado, porque você será cobrado. Você pode ter certeza. Tanto por Olodumare, por Olorum, pelo teu orixá, por Oxalá, pelo orixá da pessoa, a cobrança ela vem. Justamente pelo fato de você ter faltado o conhecimento adequado naquele momento. Porque às vezes a gente acha que a gente só é cobrado pelo erro que a gente faz. Não, a gente também é cobrado justamente pelo erro que a gente cometeu por falta de conhecimento, por ignorância, às vezes por experiência, falta de experiência, e seremos cobrados também. Então por isso que é importante, ao você filho da casa, começa a participar, prestar atenção em tudo, entender tudo, perguntar. Vocês sabem, eu sou uma pessoa que não tem um problema com isso, então, isso é por causa disso, porque quem sabe, assim, é muito, a chance de errar existe, claro, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, então, muitas vezes o erro vem, só que quanto mais conhecimento e mais sabedoria você tem, a chance de você errar é bem menor, é muito menor, porque você sempre tem a famosinha, como diz, na carta na manga, você sabe, putz, fez isso, você já sabe como reverter uma situação, você já sabe como consertar muitas vezes aquilo. Mas o problema é quando você não sabe do erro. Porque se você não tem conhecimento, você vai fazer o erro e vai ficar lá, você não vai saber que você fez errado. Você só vai descobrir que fez errado quando a vida da pessoa desandar e a pessoa chegar na tua mão e você ir para um jogo e falar, putz, isso não era para ter feito. Ou seja, isso não era assim ou não era assado, e aí você vai tentar consertar uma coisa que está já num nível de frequência baixa, uma energia baixa. Então por isso que o conhecimento ele é importante. Não tem como negar eu quero aprender, eu preciso ir para frente, eu preciso ter conhecimento. Uma dessas relações que claro, dentro da Umbanda a camarinha, há suas outras formas de ritualística, diferente, por exemplo, de um buri, que há um elemento, mas uma das coisas, por exemplo, na Umbanda não existe já o sacrifício. Hoje a gente vê uma Umbanda que está fazendo sacrifício. De onde vem isso? Isso é uma pergunta que eu me faço. De onde veio esse conhecimento? Como eles tiraram esse conhecimento? Se eles não passaram por um candomblé onde há justamente o sacrifício, por que trazer elementos de uma outra religião? Sabe? Eu acho nesse caso extremamente desnecessário, porque a Umbanda ela nasce e sempre tem esse culto, a não ser essas Umbandas que são esses calunduns antigos, que já existiam o sacrifício. Mas aí não é uma Umbanda, é um calundum que se adaptou através de uma forma da Umbanda. Mas na maioria, 99% dos casos, isso não existe. Você não vê isso, não é comum. O que há o comum é o culto aos ancestrais, ou seja, o culto aos eguns. Então por isso que a relação com os eguns é muito grande. É caboclo, é preto velho, é baiano, é boiadeiro. E existe uma hierarquia dentro. Então você vê aquela hierarquia de que o Exu ele vai evoluir, aí ele vai se tornar às vezes um caboclo, aí depois ele vira um preto velho, ou ele deixa de vir, não tem mais... Ou seja, há uma ideia principalmente espírita por trás disso. Então a Umbanda ela possui esse conhecimento através dessa miscigenação e desse sincretismo religioso do espiritismo que tem.
Então, justamente forma de evolução, coisa que já no candomblé isso não existe. O orixá não tem processo de evolução por orixá. O orixá, ele nasce um orixá. Um irumalé, ele já é um irumalé que nasce com aquele propósito. Ou seja, ele já tem, ele não tem um processo. Alguém consegue imaginar Oxalá evoluindo? Assim, não, ele já é uma divindade completa. Ele tem os seus estados, ou seja, igual uma água, vamos dizer. O que é melhor? A água, ela no estado líquido, gasoso, no estado sólido? Depende para qual é a necessidade, mas ela no estado líquido não é melhor do que ela no estado gasoso ou no estado sólido. Faz diferença. O orixá é a mesma coisa. Ela já é um elemento. Por isso que há essa relação entre o orixá e a natureza, porque ele já é um elemento. Não há esse processo. Só que vivemos em uma sociedade onde há essa ideia cristã muito forte do processo de evolução. Essa necessidade de você alcançar esse processo de evolução. Aonde veio Jesus e falou, eu sou a luz, a verdade, eu sou o caminho, a direção. Ou seja, vem até mim que vai até o Pai. Ou seja, virou um processo de evolução. Coisa que o candomblé não trabalha dessa forma. O candomblé não entende esse processo. Exu é Exu, e acabou. Um dia ele vai virar orixá? Não. Ele nasceu com o propósito de ser um Exu, ele vai continuar sendo Exu. Porque o propósito, a natureza dele, a identidade dele é aquela. Não vai mudar. É um propósito diante daquilo. Quando eu falo Exu, claro, com S, né? Estou falando Exu orixá. É aquele propósito. Ou você acha o quê? Que o Exu, quando evoluir, vai virar um Oxalá? Tipo, não faz sentido. Já que existe uma relação. Por quê? Porque além de ter essa ideia desse processo de Cristo, de trouxe, de evolução, há também a ideia que os indianos trouxeram, a famosa roda do Sansara, que a vida é um processo de evolução e você precisa liquidar esse processo. E muitas vezes a gente vem para a Terra, a gente precisa reencarnar para liquidar esse processo e essa roda do Sansara. Então, olha como nós somos bombardeados de todos os lados. Através do próprio Buda também, que trouxe essa ideia, o shintoísmo, mas o Buda principalmente, que era indiano, ou seja, vem do hinduísmo, com a ideia de Sansara, a ideia de karma, de dharma, o processo de evolução, o processo de iluminação, o processo de desidentificação, ou seja, que você vai se desidentificando e vai se iluminando. E aí algumas religiões foram adotando isso para si. A Umbanda é uma que bebeu dessa fonte absurda. Então há o processo de evolução, enquanto muitas vezes no candomblé isso não existe. Esses conceitos são extremamente desagradáveis. Por quê? Porque ele tira o foco de onde você precisa olhar. Ele tira justamente a atenção do que é necessário e do que é importante, que é uma coisa que vale a pena. No entanto que tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é até uma frase que eu acho que é muito bonita e vale a pena a gente sempre lembrar. Por isso que eu admiro e tenho esse amor ao candomblé de uma forma um pouco diferente. Porque o candomblé é a única religião que nos permite abraçar os deuses e as divindades que nós amamos. Dificilmente uma outra religião isso é possível. O candomblé é uma das únicas, assim. Se alguém conhece outra, me fala. Mas é a única religião que você pode abraçar o seu Deus. Você pode abraçar a sua divindade. Você pode abraçar quem você ama. Eu acho que isso é surreal. Você ter aquele momento onde você pode. Quem já abraçou um orixá, aqui sabe o que é. Quem já abraçou uma Iemanjá, quem já abraçou um Oxalá, sabe o que é um abraço daqueles. Sabe o que é você poder, naquele momento, ter aquela... Por mais que há ainda ainda há um corpo que não é o orixá, existe um corpo e aquele corpo está apenas irradiado pelaquela vibração, mas ainda assim, dentro daquela pequena irradiação, você consegue sentir a vibração daquele orixá. Você consegue perceber aquele abraço que representa tudo aquilo. Então, acho que o candomblé ele já é bonito por natureza por conta disso. O segundo ponto que eu acho que o candomblé ele é tão humilde, porque o candomblé é uma das únicas, assim, claro, existem outras, mas vou puxar a sardinha pro meu lado, claro, é uma das únicas religiões que não tem a verdade absoluta e não tenta convencer ninguém a nada. Você nunca vai ver alguém de candomblé tentando convencer o outro a ser do candomblé, a entrar pro candomblé, a fazer parte. Não tem essa necessidade de convencer o outro, de trazer o outro, de fazer. Porque o candomblé ou você tem o candomblé como parte da sua vida, ou você não tem. Ou ele é um elemento que faz parte do seu dia a dia, você acordar de manhã, você fazer uma oração, você sentir o orixá, você olhar para o sol, você beber uma água, você agradecer, você sentir aquele elemento, você for comer uma comida, você pedir um AG1, você rezar uma comida. É uma coisa diária, uma coisa constante, porque você percebe que aquilo ele não muda simplesmente, é uma religião, ele muda a tua vida.
Ele muda a tua forma de você lidar consigo mesmo, lidar com as pessoas, lidar no teu ambiente, até quando você está sozinho. Então, ele não tem essa pretensão de querer convencer ninguém a nada, de querer trazer a verdade absoluta a todo mundo. Não, porque a tua relação com a tua divindade é única, é sua. Isso eu acho que é muito bonito, isso eu acho que é muito humilde. E tem, claro, um valor extremamente altruísta, que nessas horas eu vejo até a Umbanda. A Umbanda eu vejo como uma das religiões mais altruístas que tem. Se eu fosse denominar assim uma palavra específica, para a Umbanda, acho que a palavra que eu iria que mais me remete é o altruísmo, que é a necessidade de você trazer um egum ali, você trazer um catiço para ajudar um outro, para tentar interferir de forma satisfatória, de forma positiva, de forma assertiva na vida do outro. Tentar através de um passe, através de uma combinações de ervas, de garrafadas, de banhos, de chás, de passes, de fumo, ou seja, de descarrego, depende da forma que eles trabalham, mas é uma necessidade assim de reconhecer a dor do outro, de tentar acalentar, de tentar resolver, de tentar, sabe, solucionar, ou ao menos se não conseguir resolver, mas pelo menos ser um estímulo, ser uma ajuda, um ombro ali para aquela situação. Isso é muito bonito. Muitas vezes, onde no candomblé o que eu vejo mais não tem tanto quanto na Umbanda esse altruísmo. Para mim, o candomblé ele tem mais o conhecimento. Ele é mais um estudo, uma forma de você conhecer, de você saber. E aí, claro, a partir do conhecimento, você acaba podendo fazer, porque o conhecimento ele te leva a essa necessidade de ajudar, essa necessidade de auxiliar, de você ser muitas vezes mais presente e poder ajudar o outro. Que seja através de uma palavra, através de um ebó, através de um ritual, assim, aí tem N coisas que você pode ajudar. Mas eu acho que tem muito mais esse conhecimento, que eu acho menos do que o não tão altruísta, mas muito mais de estudo, de conhecimento, de entender, e ao mesmo tempo como uma forma também de, como que eu posso explicar? Eu vejo como uma forma de você cultuar a natureza, ou seja, de você homenagear e ter contato com aquela natureza. Eu acho que seriam essas duas formas, no meu ponto de vista, aí de mais de 20 anos de candomblé nas costas, essa relação que eu vejo. É o como você pode trazer a natureza para o teu dia a dia. Porque é engraçado, a gente acha que nós não somos a natureza. Não, a gente faz parte, a gente acha que a natureza é a plantinha, é o sapinho, não, nós somos elementos da natureza, a gente faz parte dela. Ou seja, nós somos ela. Então, se eu estou cultuando a natureza, é uma forma também do culto a mim, do culto ao meu corpo. Ou seja, se o nosso corpo não é o 70% diz que é água, ou seja, então os elementos fazem parte já da nossa vida. Nós somos, a gente veio, como diz, veio do pó e vai para o pó, não é assim que as escrituras falam? Ou seja, veio da terra e vai para a terra. Então, na realidade, nós somos a natureza. Então, se meu culto é a natureza, como eu vou homenagear, como eu vou trazer essa natureza para mim? Então, isso é uma das coisas que eu acho importante. Uma coisa que eu citei bastante, que é essa relação do candomblé ser essa manifestação, ou seja, o orixá é uma manifestação de dentro para fora e não de fora para dentro. No candomblé você tem essa possibilidade de iluminar aquela divindade, ou seja, aquilo que há em você, que é o seu orixá, que ao você nascer, claro, o seu primeiro elemento que está ali presente é o seu ori, ou seja, ori, por isso que orixá, ori vem na frente, depois vem o orixá, ou seja, então é aquele através desse seu ori que o orixá ele consegue atuar no teu corpo, atuar no teu ori, atuar na tua mente e conseguir iluminar aquilo que é de sagrado que tem. Muitas religiões e muitas crenças, estudos vão buscar isso de mil formas. Uns vão dizer que é a glândula pineal, outros vão dizer que é o ori, que é a coroa, outros vão dizer que é a aura, outros vão dizer que é a auréola, e assim vai, uma série de coisas que vão, não importa a forma, não importa se cada um chegou por um caminho, o importante é que todos estão muito próximos de uma única verdade, de um único conhecimento, e isso é importante, isso é fundamental. Já que na Umbanda há essa relação de fora para dentro. Por isso que é chamado cavalo, como se estivesse montado, porque é uma outra consciência externa que acaba se acoplando e acaba fazendo parte, influenciando o teu consciente naquele momento, como se fosse uma expressão do inconsciente. Como nós estamos ligados a todos ao inconsciente coletivo, seja vivo ou seja morto, então já há uma relação. Já existe uma certa ligação, um intercâmbio. Então, como já existe esse contato, é muito mais fácil.
Claro, algumas pessoas têm uma facilidade muito maior, outras pessoas têm menos. E essa relação que existe, essa variação que existe através desse processo. Então existe a incorporação, existe o transe, existe o estado alterado de consciência, existe a possessão, existe N formas de você estar naquele momento irradiado, incorporado, intuído, não importa a forma, mas o interessante é também com que você aprenda a conhecer, a saber exatamente esses elementos. Porque quando a pessoa ela tem a sua mediunidade mais para incorporação, nem todas as vezes serão iguais. Às vezes você vai ver possessão uma única vez na vida que a pessoa vai estar possuída naquele momento. E aí você vê que é uma coisa extremamente maior, uma coisa que energeticamente você sente a vibração, como se a consciência da pessoa tivesse estritamente eliminada naquele momento, adormecida, como se não existisse. Em alguns outros momentos você vai ver que há uma conversa entre os dois. Você tanto reconhece a pessoa como você reconhece a outra consciência. Então é importante você também saber chegar a isso. Porque muitas pessoas usam subterfúgios para chegar a isso. Usam drogas, usam sálvia, usam arruasca, ou seja, usam uma série de elementos para alcançar algo que você mesmo pode alcançar através de um processo de meditação, um processo de um trabalho mediúnico. Por isso que há esses elementos. Então, dentro de um trabalho que há dentro de um terreiro, ou dentro de uma roça, quantos elementos são feitos antes da incorporação? Porque tudo aquilo são estímulos. Então se faz uma defumação para que prepare o ambiente, o cheiro vai se preparar, o banho que você toma para que teu corpo já fique, o som, então o atabaque, o ritmo, o que vai tocar aquela cantiga, o oriki que está se cantando, são todos elementos para que possa proporcionar e estimular aquele transe de uma forma mais adequada. Então, todo esse trabalho que existe, quando você vai despachar um Exu, você já cantou algumas cantigas antes, é todo um trabalho que você fez, não só para preparar o ambiente, como as pessoas imaginam, mas é para preparar também os médiuns. Para que naquele momento os médiuns eles estejam. Porque naquele momento, quem tem vamos dizer, o dom de convocar os orixás são os ogãs. Então os ogãs naquele momento, eles têm o dom de convocar o orixá para aquele momento. Por quê? Porque ele sabe como chegar ao orixá, ele sabe o que o orixá escuta, ele sabe o que o orixá gosta de ouvir. Ele sabe, então ele vai cantar aquilo que o orixá gosta, ele vai tocar aquilo que o orixá gosta. E naquele momento, quem está chamando? O orixá ele vem. Porque o ogã tem essa relação entre o orixá, em permitir com que o orixá venha. Então, naquele momento, o conjunto de ogãs, que geralmente são 3, através do rum, o rumpê e o lê, que está se cantando, justamente com toques diversos, é para que naquele momento, aquele orixá, ao chegar em terra e pisar em terra, ele seja bem recebido. E que a gente possa homenagear. Então, aquilo que vai ser cantado, que são os itãs, os orikis, são, na verdade, itãs. São histórias dos orixás. Então, quando está se falando o Ogum, Ogum Ajô, Emaí, ou seja, você está dizendo, Ogum é guerreiro, Ogum é forte, Ogum venceu, Ogum vem na frente. Ou seja, então você está enaltecendo ele, para que ele venha, enquanto está todo mundo falando, claro, na língua dele, Ogum, você é forte, Ogum, você venceu batalhas, Ogum, venha me socorrer, Ogum, você é poderoso, Ogum, você é sábio, Ogum, você é um guerreiro destemido. Quem não gosta de chegar num lugar e ser enaltecido dessa forma? Ser elogiado, ou que os seus feitos sejam relembrados e festejados hoje, independente quando isso aconteceu. Então, por isso que é importante até você saber o que você está cantando. Para você saber que naquele momento, o que você está... Tudo bem, o orixá está vindo e sabe o que está cantando para ele. Mas é legal você saber o que está cantando. Você não vira um papagaio de pirata que fala e não sabe o que está falando só porque decorou e aprendeu a falar. Então é importante saber o que está falando. É importante ter esse conhecimento. Claro, em português, quando vai se cantar para catiço, é em português. Mas quando é para orixá, é cantado em Yorubá. Como nós somos de uma nação de Queto, nós cantamos em Yorubá. Aí muitos vão falar, que é uma das perguntas que me fizeram. Pô, mas vocês são de candomblé, mas também vocês tocam umbanda. O importante é não misturar as duas coisas. O dia que você toca uma umbanda, você não toca candomblé.
O dia que você vai trabalhar com catiço, seja baiano, boiadeiro, caboclo, seja o catiço que vier, naquele dia orixá não se trabalha. Não se tem rum de orixá. É saber, porque são energias diferentes. Então é saber como estamos no Sudeste, e a Umbanda ela tem esse processo, ou seja, tem essa influência um pouco mais presente. Então o dia que estamos fazendo, claro, um trabalho de catiço, é trabalho de catiço. Podemos saudar um ou dois orixás, claro, estamos homenageando porque é uma casa de candomblé. A gente tem que lembrar que, querendo ou não, a gente quer a proteção dele, porque é a nossa divindade. Então, se de repente eu vou saudar um Exu, por que eu não saudar antes Ogum? Se eu vou trazer um Exu catiço para trabalhar, por que antes eu não homenagear um Ogum, eu não homenagear às vezes um Obaloaê, uma Iemanjá? Por que não? Se é uma casa de candomblé, naquele momento eu acho importante eu homenagear aquelas divindades, justamente para que aquele meu trabalho seja bom, seja positivo, e que eu tenha a bênção daquelas divindades presentes naquele momento. Mas eles não vão vir. Eu não vou trazer num dia desse, eu vou trazer um Ogum, vou trazer uma Iemanjá em terra, não. O dia que é o rum, é o dia do rum. Naquele momento, é só candomblé, catiço não se pisa, egum não se pisa em barracão. Quem vai se pisar é apenas a divindade. É saber separar. Se você sabe separar, não tem problema. Tanto que eu tô aí há 25 anos e eu nunca tive problema. Mas eu nunca misturei as duas coisas. Eu nunca deixei com que as duas coisas, uma interferisse na outra, porque cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, cada um tem o seu espaço. O importante é entender que tudo se soma. Quando eu comecei, quem me conhece sabe, eu comecei na Umbanda. Quando eu fui pro Candomblé, eu ouvi de muita gente, não, você tem que deixar a Umbanda de lado, você tem que deixar... Eu falei, como assim? A Umbanda faz parte da minha história, da minha vida. Meu avô era umbandista de abrir exceção em casa, eu não era nem nascido, minha mãe era pequena. Abri mão de algo onde é a minha raiz, de onde eu venho. Aprendi muito, principalmente com o caboclo do meu avô. Meu avô tinha um cigano que trabalhava muito bem. Aprendi muita coisa com o cigano dele, o caboclo. Preto Velho pouco vinha, mas assim, faz parte da minha ancestralidade. Como que eu vou abandonar isso? Por isso que eu falo, é somar. E hoje o que eu vejo muitas pessoas? Começam na Umbanda, vai pro Candomblé, e aí por isso que eu quis falar isso no começo. Acabam sendo preconceituosos. Acabam desmerecendo. Acabam achando que a Umbanda é inferior, e aí acabam criando problema. Porque são pessoas ignorantes. Além de preconceituosas, são pessoas ignorantes que não têm o conhecimento adequado. Porque se tivessem o conhecimento, jamais falaria uma coisa dessa. Jamais colocaria na balança duas coisas diferentes. Botaria mamão e banana e pesaria. Não tem como. Banana eu cobro com banana e mamão eu vou cobrar com mamão. Não tem como cobrar na mesma plataforma. Então isso é importante saber. Por isso que hoje eu quis trazer um pouco esse assunto, para perder isso. Porque eu escuto assim, já ouvi às vezes esse assunto. E eu acho esse assunto assim, as pessoas que acabam falando isso, elas acabam falando por falta de conhecimento. Acho que elas não falam porque elas querem somente denegrir ou essa diferença que existe, enquanto são estruturas diferentes. Por isso que eu vejo como todo esse conhecimento que você acaba tendo, você vai somando. E é o que hoje eu faço. Então hoje eu somei todo aquele conhecimento que eu tive aqui, tive ali, tive aqui, e hoje eu acho que o conhecimento está em todo lugar. Se você não quero conhecer tal conhecimento em tal lugar, ok. Só que você vai deixar de ter um conhecimento bacana que existe ali, que pode te favorecer, pode te influenciar, pode te trazer alguma coisa. Então, a Umbanda ela tem uma preocupação melhor em lidar com esses ancestrais, com esses catiços, os falangeiros. O Candomblé ele tem essa vertente muito mais voltada à divindade, à natureza, e a como eu vou trabalhar com esse culto e com esses elementos. Apenas essa diferença. Não é grandes diferenças, mas assim, a forma de se trabalhar, você nota. Na prática, eu consigo comparar uma com a outra. Não tem como comparar, porque são coisas tão diferentes, e assim, e elas, por serem diferentes e não serem rivais, porque se eu fosse apenas um terreiro aqui de Candomblé, você pode ter certeza, eu ficaria muito triste e assim, eu não poderia oferecer e trazer tudo isso que a Umbanda me trouxe e hoje eu posso fazer aqui dentro de um toque de Umbanda. E se também eu fosse só de Umbanda e não fosse o Candomblé, eu não teria toda essa liturgia por trás para poder tanto preparar o médium, preparar as pessoas, trazer esse conhecimento que o Candomblé me traz. Então, se hoje você virar para mim e falar escolhe um ou outro, eu escolho os dois. Não, você tem que escolher um, então eu não escolho nenhum. Porque como que você vai falar um ou outro não serve? Se os dois
são importantes, se os dois fazem parte do nosso trabalho, se os dois são necessários, e eu aprendi muito com os dois. Ah, qual que eu aprendi mais? Não tem como saber, não tem como avaliar qual que foi mais importante, depende da situação. Teve pessoas que, por exemplo, que um trabalho de pajé foi muito, 1000 vezes mais importante do que um ebó. Teve outros casos que o ebó foi 20 vezes mais importante do que um trabalho de catiço. Mas depende da situação, depende da pessoa, depende da necessidade. Agora, se você tem os dois elementos na mão e você pode trabalhar, olha que riqueza que você tem para oferecer para o outro. O problema é você ficar nesse preconceito e não ter aquilo para oferecer. Você pode se oferecer apenas o que você tem para dar, mas não o que a pessoa precisa. Nessa hora que você precisa dar o outro, o que o outro precisa, não somente o que você tem para dar. Tudo bem, às vezes eu não tenho isso para dar, mas eu vou buscar. Eu vou atrás desse conhecimento, porque talvez eu não tenha esse conhecimento, mas eu vou atrás para poder oferecer para aquela pessoa. Porque se o destino me trouxe aquela pessoa, é porque talvez aquela pessoa precise e porque eu também precise aprender aquilo. Então talvez a vida tenha unido nós dois naquele momento para que eu aprenda o que eu tenho que oferecer e a pessoa me ensine o que eu tenho que dar a ela e vice-versa. Então elas se conversam entre si, elas se entendem. Por isso que é bacana esse processo. Um outro lado que eu vejo é muitas pessoas também com certo medo do candomblé. Através mesmo porque é uma ritualística um pouco mais forte. Assim, por conta de sangue, por conta de uma coisa muito mais hierárquica. Então você vê que no candomblé a hierarquia ela é muito forte. Então o importante é você entender que existe um pouco desse receio porque o candomblé ele é mais misterioso, ele é mais velado, ele é mais escondido. Então por ele ser uma religião um pouco mais fechada dentro de quatro paredes, porque são rituais sagrados, onde quem é do ritual precisa saber, precisa entender, quem não é não tem essa necessidade, o que acaba acontecendo? Por ser algo escondido e velado, há um certo medo, há um certo receio, porque tudo aquilo que é desconhecido, que é encoberto, há um certo preconceito, há um medo, depende da forma que você encara aquilo. Então esse é um dos pontos que eu acredito que também acaba o candomblé sofrendo um preconceito um pouco maior. Não somente pelo fato dele ser Obrigado, eu ia pedir para alguém mesmo. Obrigado, senhor. Não só pelo fato dele ter o ritual do sacrifício, mas por eles ser velados e, claro, você não poder participar de algumas coisas, não poder ver algumas coisas, serem fechadas. Então, claro, há aquele mistério, né? Tudo que se faz lá dentro escondido, nossa imaginação vai longe, né? Fala, nossa, deve fazer isso, fazer aquilo, tal. Ou seja, a imaginação, ela vai onde o infinito permite. Por quê? Porque o que não se vê, não se sabe. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, por causa disso, acho que esse também é um ponto que acaba tendo um certo preconceito um pouco maior. Um segundo ponto que também eu vejo é porque no candomblé existe muito essa relação mais carnal que você vê, que é uma coisa mais de, às vezes, as entidades, quando elas ficam sem camisa, ou seja, então existe uma relação mais com o corpo. Na Umbanda isso acaba sendo uma coisa mais... As pessoas tendem a assustar um pouco mais. Tanto que tem uniforme, colocam camisas e batas, coisas assim, justamente porque não pode ter essa exaltação do corpo, coisa que já no candomblé existe. Então acho que esse é um processo também que gera um certo desconforto, porque ninguém quer chegar... Às vezes, antigamente isso aconteceu de você chegar lá num terreiro e as entidades lá tudo sem camisa no candomblé e o cara com a esposa não quer ficar olhando os caras sem camisa e não sei o que. Então, sabe, tem aquele meio pudor, uma coisa meia de pudor. Então acho que esse também é uma das coisas um pouco forte. O outro ponto que existe é, hoje em dia, nem todas as casas, mas assim, candomblé é uma coisa que as festividades são muito demoradas, são muito longas. Tem festas que começam e duram 8 horas, 10 horas de festa, é muito cansativa. Então também não é todo mundo que consegue acompanhar todo o processo justamente pelo tempo. Diferente que muitas vezes na Umbanda é aquele trabalho, aquele ritual ali, existe uma hora tal. Candomblé às vezes não tem hora para terminar. Você começa uma festa, é a hora que Deus quisesse que termine. Às vezes vira noite na festa. Então, ou seja, então eu acho que isso também é um dos pontos que acaba trazendo esse cansaço, putz, é cansativo demais, porque eu tô indo lá e não sei que horas eu vou terminar. Às vezes eu tô cansado, às vezes você trabalhou a semana inteira. Você chega numa festa 10 horas da noite, você vai sair no outro dia 10 horas da manhã. Tipo, como assim? Sabe? Então acho que esse também é um ponto
que as pessoas acabam pegando um pouco a versão de, eu prefiro ir na Umbanda. Muitas vezes na Umbanda ela tem um contato, ela consegue conversar com aquele catiço, com o baiano, com o boiadeiro. No Candomblé isso já não existe. Ou você vai através de um jogo de búzios, para que você converse com o orixá, ou seja, através de Fá, através de Orumilá, que você vai descobrir as necessidades, ou o que precisa fazer, ou, como muitos candomblé hoje, há o Exu catiço, e você vai e conversa com o Exu, e aí tem esse contato muitas vezes, mas não são todas as casas que trabalham dessa forma. Casas mais raízes não tem isso. Então também, ou seja, as pessoas acabam. Então, são religiões diferentes, são formas de trabalho, são formas litúrgicos de lidar completamente diferentes. Então isso também acaba sendo um ponto que muitas vezes as pessoas têm essa necessidade, muitas vezes, e principalmente na região sudeste, o candomblé acabou não tendo tanto espaço quanto a Umbanda, ou seja, não cresceu tanto quanto a Umbanda, porque as pessoas já estavam acostumadas com isso, já gostavam, eu vou lá para benzer, vou levar meu filho para benzer, aí já vem o preto velho, aí ele já me benze, aí eu já pergunto, aí já faz, já conversa, já gerou a consulta, ou seja, tanto que tem até uma frase que uma vez foi psicólogo de pobre é pai de santo e mãe de santo de terreiro, e é isso mesmo, ou seja, estamos falando de situações onde muitas vezes o sistema público de saúde não é bom, até você conseguir uma consulta demora, às vezes, meses. Você vai lá no pai de santo, na mãe de santo, ele já dá um banho, já te dá um chá, já dá uma erva, já benze, já faz. Ou seja, já inicia um processo de cura. Por isso que eu sou a favor que no postinho de saúde já tenha benzimento. Já comece a ter benzimento, já no postinho. Você chegar lá e vem fazer o quê? Vem benzer. Não, já tem que ter, mas já é uma forma de poder já ir adiantando, né? Por que não, né? Já começar a ter as coisas. Eu vi lá fui em países da Itália, Inglaterra, que não tinha nada disso, pelo amor de Deus. O filho lá doente, você vê o filho lá com, sei lá, bucho virado, mal de simioto, aquelas, sabe, o mesmo quebrante, né? E a mãe desesperada não sabia o que era. Nós brasileiros, né, cara de macumba, já olha, isso é quebrante. E a mãe, eu não sei o que minha criança tem, e não come, e vomita, e tá com febre, foi no médico e não tem nada. Pô, se aqui no Brasil você fala, leva lá na benzedeira, amanhã já tá correndo, não tem nada, e acabou, é 2 minutos. Coitado, né, desses países que não tem ainda, até pena, né? Porque às vezes é tão nítido que você vê ali que um benzimento resolve, né? Fazer o quê, né? Mas, tá dando horário já? Ainda falta 5 minutos ainda. Então, mas na nossa conversa de hoje, então, era isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida dessa diferença? Ou queira entender melhor essa relação? Alguma coisa que queira colocar, queira tirar? Nada? Não, você tem, eu sei. Pode perguntar. Ninguém nada? Deixa eu fazer um comentário. Embora você comentou que tem as diferenças que na Umbanda não se recebe orixá, né? Mas eles praticam isso. Então, são os falangeiros que eles chamam. Eles mesmos sabem que não são orixás. Eles sabem que não é o orixá. São os falangeiros com a vibração daquele orixá. Por isso que eles trazem essa ideia de trono de uma coisa, trono da outra. Porque é aquela ideia que faz parte daquele trono, mas o orixá está num trono e eles não têm esse culto, eles não têm esse contato direto com o orixá. Entende? Porque a gente vê que tem casas de Umbanda que eles incorporam, digamos assim, né? Incorporam os santos. Então, você vê que não é, né? Quando você chega lá e você vê, você reconhece que não é. Você vê que é um caboclo, você vê que são, assim, são catiços e não divindades. Assim, tenho muitos amigos da Umbanda que falam abertamente isso. Eles não têm problema nenhum em falar, não é orixá, são falangeiros. Assim, eles não têm problema, porque eles não são uma religião de culto ao orixá. A religião de culto ao orixá é o candomblé. A Umbanda não. Hoje em dia tem muita casa, né, Umbanda, que o Pai de Santo é feito no candomblé. Aí ele dá a preferência de abrir a casa dele como Umbanda, Sim. levando alguns elementos do candomblé. Sim. Mas tem alguns que não tem, vamos chamar assim, não tem feitura nenhuma ou conhecimento maior. Então, eu, sinceridade, eu acho isso um dos maiores equívocos e erros possíveis. Por quê? A pessoa ela é feita no candomblé, muitas vezes, e aí ela acredita ser um sacerdote de Umbanda. Não, acho que para você ser um sacerdote de Umbanda, você tem que passar por um processo de Umbanda. Para que aí sim você seja um sacerdote daquela religião. Mas hoje eu vejo muitas pessoas no candomblé
E aí elas fazem na Umbanda, por estarem no Candomblé, elas se dão o direito e a autonomia, a autorização de serem sacerdotes, pai de santos da Umbanda. Assim, só que eles não conhecem os rituais da Umbanda. A Umbanda vai ter a camarinha, vai ter o amaci, vai ter o batizado, ou seja, vão ter aqueles elementos sagrados que eles não sabem, porque ele não passou por aquilo. Se ele é de um Candomblé, ele passou pelos rituais do Candomblé. Então como que ele vai conseguir trazer um ritual de uma outra religião, primeiro que ele não tenha passado, e segundo que ele desconheça? Então isso eu acho errado. Eu acho tudo bem, se você quer ser um pai de santo de Umbanda, e você precisa do Candomblé, porque talvez você jogou e tenha necessidade, e o santo te obrigou a raspar, ou sei lá, depende onde você passou e o que te falaram, mas você acabou indo pro Candomblé, mas você não quer ficar pro Candomblé e você vai pra Umbanda, seja humilde. Seja humilde, comece na Umbanda. Passe pelos rituais da Umbanda, para que na Umbanda te dê a condição e a autorização de você ser um sacerdote de Umbanda. Aí ok, aí bacana. Por isso que eu acho isso, esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha forma de encarar. Só que eu tô cheio de ver de pessoas por aí fazendo isso. Eu acho um equívoco. É preferível, se você, tudo bem, abrir uma casa, então que você não seja um pai de santo, você seja ali, porque ainda você não tem o decal, você não tem aquilo, mas você dá os elementos daquilo que você participou, daquilo que faz parte da tua realidade. Entende? É como se ao mesmo tempo... Porque é a mesma coisa, eu falar, eu fui feito no Candomblé, passar pro Candomblé, e eu vou fazer rituais de hinduísta na forma de fazer oferendas e tudo. E vou me vangloriar ou me enaltecer como um mestre hindu. Como assim? Eu não sou hindu. Não faço parte. Eu posso estudar e conhecer, mas isso não me dá o direito e a permissão de ser um. Certo? Bom, gente, deu horário, senão a live também cai, ela bate uma hora, ela acaba caindo. Por hoje é só. Vamos começar agora o nosso desenvolvimento. Lembrando, próximo trabalho, próximo toque, dia 6 de abril, toque de esquerda, às 18h30. Tá certo? Boa noite para vocês. Até sexta-feira, né? Sexta-feira às 10 da manhã, das 10 às 10h30. Sextas de reflexões, sempre algum assunto, meia horinha de um papo rápido, só para deixar a mente aí para Sexta-feira Santa, para o sábado de Aleluia e para o domingo, um pensamento, uma reflexão. Os livros, lembrando, quem quiser os livros, tanto Um Novo Olhar como Além do Olhar, estão pela editora hercules.com.br. Editora hercules.com.br. Aí, qualquer dúvida, manda aí que a gente responde. Boa noite para vocês.